Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais uma live aqui. Galera que puder nos dar retorno de áudio e vídeo aqui, por favor. Galera que quiser falar de que parte do país está falando aí, bora para um bate-papo hoje a convite do pessoal da ProArmas. Estou aguardando aqui o Guilherme. Guilherme, só me confirma aí se tu já está na live. O pessoal do Vai na Selva, grande abraço aí. Essa galera tá fazendo um conteúdo muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Galera forte de Santa Catarina. Fala, Cauã. Galera, deixa eu só alinhar aqui o contato com o nosso pessoal do ProArmas. Jaraguá do Sul, Jason, um abraço aí. Galera de Portugal, hein? Migas. Valeu, Giovanni, obrigado, grande abraço aí. Pera aí, galera, que a ProArmas não tá conseguindo participar aqui. Deixa eu mandar um convite, aguenta aí um pouquinho. Fala, galadão. Agora sim. Alô, alô? Vai, trancou? Eita. Câmbio. Estamos aqui. Apareceu? Agora sim, estamos ao vivo. Boa. A galera já tá aí. Enfim, tava vendo no site, aparece no computador, aparece que tu tá online. Mas eu, pelo perfil do ProArmas, não consigo te acessar. Coisas do Instagram, né? Coisa do algoritmo, né? Quando a gente fala em arma, já viu como é que funciona, né? É isso aí. Então tá, vamos lá. Hoje vai ser um bate-papo. Hoje pelo canal do Delano, né? Estamos fazendo uma mudança, porque Delano faz 3 lives que a gente está fazendo com o nosso pessoal da caça, do tiro esportivo. Depois vai ter a galera das lojas também. Só que aí o que acontece? Ele não aparece que nós estamos online. Ou quando nós estamos online com o parceiro, para o parceiro não diz que nós estamos online. Então hoje é um teste contigo, né? Nós estamos aí usando a tua audiência para verificar se vai aparecer tanto para ti quanto para nós lá no canal do ProArmas. Então, os colegas que estiverem junto com a gente aqui, postem se lá o canal do ProArmas aparece que está ao vivo também. A galera que quiser dar uma olhada lá no canal, ver se está ao vivo, a gente agradece. Então é isso. Olhando pelo computador aqui, aparece que o M3X Outdoor está ao vivo. Ótimo. Porém, agora que eu entrei no teu perfil, derrubou lá o aviso de ao vivo. Que loucura. Impressionante. Que loucura. Impressionante. Dias reais. Cara, isso aí, olha, é impressionante. Ó, e nem o ProArmas pelo site aqui aparece que está ao vivo. Então a gente entra no perfil e não tem sinalização de ao vivo. Eu acabei de compartilhar o teu stories, mas não aparece que está ao vivo. Legal, vamos lá, cara. Mas vamos lá, vamos agradecer. Sabe que isso é a máquina do algoritmo que é contra o armamento, que é contra a caça, e isso faz parte. Infelizmente, nós vivemos tempos difíceis. Exatamente. E o algoritmo certamente vai ir contra aí, porque a verdade ela é disruptiva, ela dói, né? Todo mundo que vive num cenário de mentiras, quando a gente traz aí a verdade, traz a realidade, porque tanto a pauta da caça quanto a pauta das armas, né, Delano? Ela é algo que o ser humano criou, a sociedade moderna, ela cresceu em volta disso. Ou se caçando por necessidade, ou se caçando por um esporte, que até hoje aí em países que nem são tão desenvolvidos ainda possuem uma caça regulamentada que traz muitos benefícios. Com certeza. Bons exemplos, né? E o Brasil é a vanguarda do atraso. É isso aí. Infelizmente. Nós perdemos muito, mas tudo isso, né, Delano, nós vamos ver hoje contigo, nós já nos encontramos várias vezes pessoalmente, aí a última vez foi lá em Jaguari, nós defendemos não só a legalidade dessa prática, mas que a gente retorne à cultura dela. Exatamente. E o maior problema todo hoje é o quê? Essa geração que nasceu aí pós os anos 2000, pós o advento do Estatuto do Desarmamento, tu fala em caça, eles acham que a caça é um absurdo, que a caça é algo desumano, que a caça é algo pré-histórico, que ela não deveria mais existir. Mas aí eu sempre faço o contraponto. E por que a gente mantém a pesca, então? Por que existe pesca esportiva? Por que pesca esportiva pode e caça esportiva não pode? Exatamente.
Eu acho que a pesca, tu traz um grande exemplo de preservação no Brasil. Ela não tem muito tempo, né, que se implementou essa questão do entendimento do que é a pesca esportiva. A gente já trabalha no segmento há muitos anos, há mais de 17 anos, e a gente entende, né, que hoje aquele ribeirinho que era o predador, que era o cara que retirava da natureza para a sua própria subsistência, ou enfim, para a própria venda, ele entende que o peixe vivo vale muito mais, né? E a Exato. questão da caça é a mesma coisa. Eu sempre digo, cara, quando as pessoas me perguntam alguma coisa, a gente não precisa ir longe, né, cara? Basta pegar os exemplos que estão prontos, como tu falou, de países não tão desenvolvidos quanto o Brasil, Hum? mas que com simples estudos, um pouquinho de pesquisa, a gente começa a entender que a caça é uma ferramenta de preservação, uma das mais importantes que existem, né? Muitas espécies hoje elas estão salvas, elas estão fora de uma lista de extinção por conta da caça legalizada, e não tem jeito, né? Eu É, sempre... mas aí nós esbarramos na mediocridade da esquerda. Porque é muito mais fácil tu não regulamentar e tu ficar mantendo uma narrativa de destruição, enquanto que a destruição ela advém de uma caça ilegal, e a caça ilegal ela só existe por uma má regulamentação ou por uma lei, uma legislação falha, que não é difícil, porque nós vivemos um estado, hoje nem dá para falar muito, é um estado de exceção, mas a bem da verdade é que nós temos hoje uma legislação totalmente falha, e essa falha justamente é o que causa a destruição da caça. E a gente até estava conversando outro dia justamente sobre esse Mas, assunto, né? A dificuldade ela gera essa questão de legalidade, ela quase que te obriga a sair na legalidade, porque é tanta coisa, são tantos documentos, são tantos processos que tu precisa passar por algo que é relativamente simples de se fazer, né? E só que a gente não consegue, cara, a gente não consegue dar esse passo, né? Por conta de, basicamente, como tu falou, ideologia, né? São ideias e mentalidades sem nenhum tipo de estudo, né? São os achômetros que a gente fala, e eu acho que esse é um ponto importante da gente levantar aqui. as pessoas hoje, tudo vira discussão ideológica. Tudo é ideologizado. Nossa, e a gente tem que romper isso. É muito importante que quem está nos ouvindo entenda que não adianta a gente ficar no campo da ideologia. Porque, assim, aqui nem eu e nem o Delano, nós estamos defendendo nós matar animais silvestres sob qualquer tipo de pretexto. Não. Nós estamos falando em que existe a necessidade da legalização da prática. Por quê? Porque não adianta que tapar o sol com a peneira. Ó, não existe caça no Brasil, a caça é proibida. Olha, armas ilegais também são proibidas, e nem por isso os morros cariocas são zonas pacificadas. Exatamente. Isso todo mundo sabe. Então, assim, ó, não adianta o Estado dizer que algo é proibido se ele não dá condição para que aquela atividade seja realmente coibida. O que tem hoje? Hoje tem uma proibição no papel, onde na realidade todo mundo sabe que a caça é ilegal, é uma prática constante e não vamos aí ser hipócritas. Nós conhecemos diversas pessoas que muitas vezes praticam e falam isso abertamente em grupos. Nós não precisamos ir muito longe para ver nos grupos de WhatsApp por aí práticas ilegais, muitas vezes pela própria, como tu falou, burocracia Burocracia. que o Estado mesmo impõe. E isso tudo é proposital. Exato. E isso não é por acaso, isso não é uma falha do agente do Estado, isso é proposital. É justamente para quê? Criar uma burocracia para jogar o cidadão na ilegalidade, para que depois ele tenha a narrativa de uma prática ilegal, para seguir ainda mais apertando, porque no fim o objetivo é qual? É remover as armas de circulação a todo pano. Então ele precisa de uma narrativa. E a pergunta que eu sempre faço, cara, eu acho que é muito linkado ao trabalho que eu faço, né? Por que em países, por exemplo, como os Estados Unidos, entra a direita, entra a esquerda e não se mexe no assunto armas? Por conta de que isso está implementado na cultura das pessoas, né? Acho que desde pequeno as pessoas elas acabam entendendo isso vira parte de um processo das pessoas como um todo, né? Então, assim, por mais que o governo tente remover isso, eles não conseguem porque isso está infiltrado. E no Brasil falta muito isso, né? A gente ainda é uma classe muito desunida em termos falando em caçadores, né? A gente hoje compete por quantidade, quem atira mais, quem atira menos, mas a gente não está muito preocupado com o que a gente está passando para a próxima geração, a gente não está muito preocupado com o que a gente está deixando de herança, né, para as pessoas. Então, cara, acho que esse é um ponto de reflexão para todo mundo. E eu acho que a gente, os maiores interessados em manter essa prática, deveria estar trabalhando isso, apoiando pessoas que fazem isso. E hoje o Brasil são feitos de pequenos
pontinhos que eu digo que são as pessoas que tentam formar algum tipo de opinião, tentam mostrar um pouquinho disso, e às vezes são massacrados, são criticados por uma série de coisas, porque as pessoas estão olhando só o micro, né, cara? Mas a gente acha que tem que olhar o macro. E o macro é justamente isso, é uma mudança de cultura. Né? Eu recentemente vim agora faz uma semana, eu estava com meu filho na África, para quê? Não para ele ir lá matar animais, mas para ele entender o que é a cultura da caça, o que é uma caça legalizada, como funciona todo o ecossistema, de preservação, de dinheiro, de apoio à comunidade, de projetos sociais que envolvem através da carne. Então, assim, cara, uma coisa que muda a mentalidade. E hoje a gente precisa de apoio, né? Porque as pessoas, eu digo sempre, a pessoa que tem o burro e tem o ignorante. O burro é o cara que sabe, escuta, mas ele não concorda. E o ignorante é o cara que não sabe. Aí tu traz fatos, traz dados, traz argumentos e ele consegue entender que aquilo ali realmente faz sentido. Então acho que esse é um ponto importante para a gente levantar aqui. Certamente isso é algo que é extenso a discussão. Eu estava esses tempos conversando com uma pessoa e eu sempre gosto de cutucar num bom sentido a galera da causa animal, né? Porque eu sempre falo, né? E não é pejorativamente falando, eu tenho uma maior admiração por quem tem a questão da causa animal para defender. Só que eu sempre comento, a causa animal hoje é uma causa pet. É isso aí. Não é uma causa animal, é uma causa pet. É isso aí. Porque e tá tudo bem, eu acho que tá tudo certo, mas a gente tem que entender que quando a gente fala em causa animal, a gente tem que estender isso a outras discussões e às vezes a gente falha, porque nós estamos entendendo todo esse processo. E é difícil para as pessoas entenderem a preservação. Essa semana teve uma pessoa que eu fui defender a caça e ela falou que isso acontece em países rudimentares. E eu falei, não. Infelizmente, Estados Unidos tem uma regularização muito, muito bem estabelecida, é uma questão cultural, eles têm isso lá, eles têm caça de diversos animais. Claro que num quantitativo extremamente controlado, para que eles tenham o controle exatamente populacional. E a gente vê que lá funciona. Aí ele falou: ah, mas é sempre os Estados Unidos porque lá só todo mundo um bando de louco. Aí eu falei: não, não, não. Não vamos personificar o problema. Nós temos uma caça regulamentada que funciona. Vamos usar o método e vamos aplicar, porque o Brasil tem que crescer muito nisso. E aí o que não é que não a pessoa seja ignorante. Ela não tem vontade de querer compreender. Primeiro que falta sensível, ela não domina. Primeiro que mistura com arma. Geralmente a galera da pauta animal é contra o armamento, sabe? É contra as armas, porque tem aquela contaminação ideológica que arma é uma coisa ruim que vai fazer mal. Na verdade, ela só faz mal quando está na mão errada. É isso aí. Isso nós conseguimos Ela provar. é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, que nem um martelo. É isso aí. Assim, existem várias ferramentas que podem levar ao óbito sendo mal utilizada. Avião não foi feito para causar morte. Tocaram 2 aviões lá, aviões em torres de prédios comerciais, milhares de pessoas morreram. Então, assim, o uso indevido de uma ferramenta, de um equipamento, se a pessoa lá que fizer aquilo com o intuito de causar morte, Dano, né? não seja uma arma. Então, assim, nós temos que parar com isso. Tá? E essa discussão ela é extremamente delicada. Ela se estende porque ela é cultural. As pessoas aprenderam a relacionar uma arma de fogo a uma morte. E quando, na verdade, nós temos que relacionar uma arma de fogo a um objeto, uma ferramenta que proporciona a capacidade de defesa. Ou Exatamente. o contra-ataque também é uma forma de defesa. Exatamente. Exatamente. Tá aparecendo para ti alguma... Deixa eu ver aqui se aparece aqui. Eu acho que a gente tá num shadow porque tem 35 pessoas só na nossa live. Não passa disso. Hã? Se eu entrar no teu perfil, aparece nós falando. Aparece. Só que não aparece o link de ao vivo. É extremamente interessante. A gente tá numa shadow aí, acho que bem interessante. 38 pessoas só. Uhum. É isso aí. Galardão, fala pra gente como é que tá a situação hoje de projetos que estão andando, como é que tá a questão do armamento hoje no Brasil. Eu tenho tido várias dificuldades, principalmente com relação à documentação, né? Eu estou, por exemplo, há 6 meses aguardando uma guia de tráfego para um rifle que eu tenho, que eu quero colocar em uso e não consigo. Como é que está todo esse processo em termos políticos, vamos dizer assim, né? Em termos de andamento, como é que está tudo isso? Bom, Delano, a gente sabe, né, e isso não é de agora, né, nós sabíamos que dentro de uma gestão de esquerda, né, de um governo petista, nós teríamos toda a força da máquina estatal para
coibir e criar dificuldade dentro do que tange a pauta das armas. E para os caçadores, para os atiradores, para os colecionadores, nós tínhamos total certeza que a gente teria todos os entraves burocráticos, e não é à toa que os decretos aí que vieram, ou o decreto que veio, e todos os procedimentos, eles são para criar justamente o quê? A dúvida, a burocracia, o duplo entendimento, e tudo isso faz o quê? Faz os órgãos lá na ponta, que é o Exército Brasileiro, essa transferência para a Polícia Federal que vai acontecer, ela certamente ainda vai ser morosa, ela vai se estender. Tudo isso é para quê? Criar dificuldade que, no fundo, é para fazer o atirador, o caçador desistir. Ela vai se tornar tão complexa, tão difícil, tão burocrática, tão traumatizante, que vai acontecer que as pessoas vão desistir de continuar com a sua atividade, que antes era algo prazeroso. Por quê? Porque na época do Bolsonaro, tu pedia uma guia de caça, 2, 3 dias ela saía. Tu comprava um rifle lá, que nem eu tive agora um colega falando que agora que saiu a guia dele para um rifle 375 Holland, que ele comprou lá em 2020. Então, assim, A própria diferenciação, né, de poder só usar uma arma, a arma de tiro esportivo é só para tiro esportivo, a arma de caça é só para caça, então vários entraves que não fazem o menor sentido, né? Essas questões de guia, por exemplo, por cidade que tu vai caçar, tu tem que ter autorização do proprietário. Então são tudo pequenas coisas que vão sendo criadas, camadas que vão sendo criadas justamente para criar esses dificultadores e a gente ficar basicamente sem ter o que fazer, né? isso é o jogo, né, Delano? Isso é o jogo que a esquerda faz muito bem. O que acontece? Como está na mão dela regulamentar, e aí as pessoas têm uma certa paixonite em cima de regulamentação, inclusive nós da direita temos uma dificuldade de repassar aos nossos pares que regulamentação não é bom. Não quer dizer que a palavra, mas regulamentação vai legalizar. Não. Regulamentação vai criar um sistema burocrático que vai justamente criar um processo, muitas vezes, que não é positivo. Não é a palavra adequada, né? A gente tem que ter uma legislação clara. Deixa eu só te interromper aqui. O Mano aqui mandou a pergunta. Mano Trevisan, boa noite. Alguma notícia de quando o CIMAF pode retornar? Galera, uma notícia importante, tá? Hoje eu justamente fiz um teste lá diretamente no CIMAF e eu consegui tirar uma guia de caça para uma fazenda que eu caço, tá? Então, para mim, saiu normalmente. Inclusive, eu coloquei essa autorização para 4 meses e saiu. Então, deem uma olhada depois de terminar a live, entrem lá que eu acho que já está funcionando. Eu não sei se está bloqueado para alguns e funcionando para outros, realmente não sei dizer. Mas a minha hoje eu consegui tirar. Justamente pelas demandas que surgiram ontem, do pessoal falou que estava fora do ar, o site do CIMAF, do IBAMA, enfim. Mas eu consegui tirar a minha, tá? E eu vou te dizer mais uma, tá? Eu tive um retorno dos amigos que comentaram que com o navegador Opera eles têm conseguido maior agilidade. Ó, Vai na Seva também falou aqui, voltou hoje. Obrigado. Então é isso, galera. Então tá funcionando. Tá? Então, assim, a gente. E aí, quando a gente fala assim, mas isso é força política. Bom, pessoal, de fato é. Só que hoje a maioria, e aí nós temos que entender que quando nós levamos a presidência da República, nós tínhamos a presidência, mas nós não tínhamos ninguém de direita nos órgãos. IBAMA, Polícia Federal, todas as superintendências, o pessoal todo é ideologizado. Todo o pessoal tem viés de esquerda, porque por décadas, 2, 3 décadas, eles tinham aquela batida, que arma não é para o cidadão, que o cidadão não tem que ter armamento, quem tem que ter é força de segurança pública. E essa troca desse paradigma que o Bolsonaro trouxe, aonde ele mantém as forças de segurança pública muito bem armadas, muito bem equipadas, porém não deixa de armar o cidadão, de dar o direito ao cidadão de ter, portar arma, praticar o tiro esportivo, praticar a questão da caça, dentro daqueles animais que são liberados na legislação, isso trouxe o quê? Trouxe um alerta para aquele esquerdista, o cara da extrema esquerda, né? Esse cara viu o quê? Que o cidadão pode usar o artifício de ser caque, de ser caçador, para ter arma de calibres de guerra, calibres pesados, como a mídia gosta de falar. E isso dá um medo na esquerda. Porque o que a esquerda teme? A esquerda teme justamente o quê? A força do cidadão ordeiro tendo armamento. Tu acha que esse cidadão que tem o armamento para defender a sua casa, a sua fazenda, vai aceitar uma invasão de propriedade? Ele vai se defender com unhas e dentes com o que ele tem. Afinal de contas, é legítimo isso. A legítima defesa traz exatamente essa questão. Tu vai defender a tua injusta agressão de forma proporcional com o que tu tem, aquilo que está ao teu alcance. E é muito mais gostoso tu te defender
com um fuzil 556, um 762, do que um revólver velho, ou, na pior das hipóteses, ali, com um pedaço de ferro, um pedaço de pedra. Não tenho a mínima dúvida que o produtor rural que está lá, que o camarada que está a quilômetros de distância dos grandes centros, prefere uma arma de fogo do que ligar 190. Não que não funcione, não que seja ruim, é porque a gente sabe que a polícia não é onipresente nem É o onipotente. tempo, né? É o Exato. tempo de resposta. É isso É aí. o que tu prefere, ter um 38 na beirada da cama ou tu ligar 190? Por mais que seja excelente a polícia. É que ninguém está falando que ela não seja, mas é que é muito mais rápido o tempo de reação. Exato. Simples assim. E tudo isso a gente vê o quê? É orquestrado, Delano. É orquestrado. A Polícia Federal, hoje aqui em Porto Alegre, tá? Indefere quase que todos os pedidos de aquisição de arma de fogo. Se tu tiver uma arma registrada, ele vai indeferir naquele endereço dizendo que tu já possui uma arma, tu não precisa comprar outra. E como hoje está a situação de Polícia Federal, vamos dizer, falar Porto Alegre sobre a reação de porte de arma? O que nós temos visto dos pedidos que nós temos feitos, tá? Nós temos casos de renovação de porte, que não existe a Sim, renovação, tá? O porte vem, tem que fazer uma nova concessão. Ele entra no mesmo limbo. Praticamente 95 a 98% não tá tendo êxito. Todos os pedidos, mesmo que tu prove, ele diz que tu não tem efetiva necessidade. E aí nós temos um problema que a pessoa se dá conta só no momento que vai fazer a renovação, é que geralmente ele tinha um porte de arma em cima de um calibre restrito na época, que era o 9 milímetros, que era permitido, ele fez o pedido, e aí esse calibre hoje é restrito. Só que venceu o porte de arma dele. O que acontece? Ele não consegue comprar um calibre permitido hoje na Polícia Federal, porque o pedido dele para comprar uma 380, uma .38 TPC. ela é negada, por quê? Porque justamente tu já tem um calibre maior, como eles falam, mais potente. E aí tu não consegue comprar um calibre que é necessariamente hoje na legislação permitido. E aí tu não consegue fazer o pedido. Com isso, tu não consegue renovar o teu porte. Quando o cidadão tem ainda uma arma de calibre permitido, ela também é indeferida, porque justamente tu não apresenta a tal da efetiva necessidade. Entendi. Hoje se aplica exatamente o mesmo princípio que se aplicou no início lá de 2005 a 2009, que foi aquele período da anistia, tá? Que a Polícia Federal deu naquela janela, que era o princípio de que ninguém tinha efetiva necessidade. Ninguém sabia direito o que era isso, mas ninguém tinha. Ou tu era amigo do rei, ou tu não teria direito. Entendi. Hoje, de uns 10 pedidos de porte que nós auxiliamos aí desde janeiro, somente um saiu. Somente um. Mas olha, vou te falar, aquele camarada ali peleou. Entendi. É isso, né? É uma coisa que a gente sofre muito na caça, especialmente com a questão de armamento, né? A gente tinha, como eu falei, essa possibilidade de ter hoje armas do teu acervo, tanto seja no tiro esportivo, tendo a guia, tu conseguia fazer, por exemplo, mas hoje eu ando sem backup, né? Hoje eu não consigo fazer minha autodefesa porque eu não tenho hoje uma arma registrada dentro do segmento de caça, enfim, são duas restritas, eu já tenho duas restritas e eu fico sem nada, né? Então, é extremamente complicado, né, cara? É uma coisa que a gente vai desestimulando, né? Essa é a grande verdade. E esse é o maior artifício da esquerda, É. desestimulação. Eles conseguem, porque assim, ó, eles ganham com o tempo, eles têm a paciência. Eles têm uma paciência para poder ir minando e o empresário, o cara da direita, ele não tem tempo a perder. É. Então a legislação começa a ficar tão complexa, tão difícil, que ele acaba abandonando. Ele abandona a atividade porque ele prefere fazer outra coisa. Ele não quer perder o tempo da vida dele lá na frente do SFPC, indo se explicar para o delegado, e vai tornando moroso, vai tornando um gasto porque o despachante cobra, ou ele perde tempo e dinheiro, então ele vai desistir. E isso é o que a esquerda fez em praticamente todos os países que eles implementaram tais dificuldades, né? Ao ponto de que tu desiste. E uma coisa que eu vejo muito por exemplo, assim, eu vejo muitas coisas sendo feitas de maneira, como é que eu vou dizer, quase que contra o que foi proposto. A solicitação de documentação, por exemplo, para tu tirar uma guia de, cara, hoje tu tem que assinar, juntar todos os documentos num PDF e assinar são coisas que são geradas
que é justamente para ter amorosidade. Então muita gente fica pobre, tá, mas o que está acontecendo comigo? Será que não sei o quê? Mas, cara, isso as pessoas têm que entender que isso é um contexto geral, isso não é porque um ou é o outro, todo mundo vai ter dificuldade de manter essa, essa situação e a gente vai ter que aguentar mais um ano e meio, sei lá quanto, entendeu? Para a gente conseguir pelo menos sobreviver, como eu digo, né? E não adianta, cara, a gente tem que manter e muita gente, eu vejo muita gente desistindo, querendo vender tudo, cara, mas não é esse o momento, a gente tem que, na verdade, Nós temos manter, que fazer essa força e mostrar números, cara. E isso eu falo muito com relação à caça, por exemplo, né? Essa questão toda do IBAMA, que a gente aí se colocou dentro de uma situação onde foi proibido durante 4 meses, cara, e eu sempre digo, a gente tem que entender um pouco mais do macro da coisa. Esses relatórios, todos eles são feitos para preencher, porque quem está lá sentado na cadeira do IBAMA, ele está olhando números, fatos e dados. E o que a gente está apresentando? Nada. Então a gente não pode ter preguiça de fazer as coisas, a gente tem que constar. Por que eles olham lá? Ah, olha só, vamos proibir a caça. Por quê? Não, porque o caçador está dando problema. Tá, mas beleza, vamos puxar um relatório. Quantos javalis eles estão matando? Ah, tem só 30 aqui. Ah, vamos esquentar a cabeça por causa de 30 javali? É claro que não. Mas a gente vê que tem gente que mata 100, 500, 1000 javalis numa temporada, só que não coloca isso em documento. Logo, isso não tem valor nenhum, isso não tem perfeito. relevância nenhum. E isso é um ponto importante que as pessoas entendam que a gente tem que ter relevância. E relevância a gente constrói com fatos e dados. Então, cara, eu convido a todos os caçadores do Brasil, eu falo isso em todos os lugares que eu vou, preencham os relatórios do IBAMA de forma correta. Fez 20 abates, coloca os 20 abates, fez 50 abates, coloca os 50 abates, porque esses são os números que vão gerar algum tipo de relevância, por mais que o governo queira tirar ou retirar, ali é que está o ponto fundamental. Né? A gente aí hoje está sob um risco de uma ameaça sanitária muito grave em função do javali. Né? Todo processo de exportação de carne suína, de carne bovina, pode ser interrompido de uma hora para outra. Isso vai acontecer, não é uma questão de tempo, né? Eu digo, não é que vai acontecer ou não vai acontecer numa questão de tempo, e aí a gente precisa ter fatos e dados para a gente conseguir seguir nessa atividade. O governo hoje não tem braço, o governo hoje não tem pessoas para fazer o controle que a gente faz de forma voluntária. Voluntária. A gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo, a gente se coloca em situação de risco pela questão de documentos, porque hoje a gente ainda não tem uma fiscalização uniforme onde todo mundo entende a mesma coisa. E esse é um desafio que eu faço para os caçadores. Cara, a gente precisa se unir e gerar fatos e dados. A gente só consegue ser alguém se a gente tiver uma comunidade, uma legião de gente olhando para o mesmo lado. Bem colocado, Delano. E vou te trazer alguns fatos para contextualizar como o que tu trouxe é muito verdadeiro, tá? Primeiro que é o seguinte, ó, 4 meses sem caça, certo? Todo mundo achou um absurdo. E olha como a esquerda trabalha sempre fazendo as mesmas coisas, mudam só os atores. No ano 2000, Fernando Henrique Cardoso, numa canetada, proibiu o comércio de armamento no Brasil inteiro, que parou todo o processo. Nada mais saía, nem guia de mais nada, tá? Só que naquela época nós tínhamos uma cultura diferente da de hoje, tá? Nós tínhamos a esquerda, uma direita lá limpinha na época, porque alguns gostam de falar, não é o que eu concorde. Para mim é um governo de esquerda, tá? Um governo democrata, progressista. Só que nós tínhamos parlamentares, nós tínhamos pessoas no alto escalão que não concordaram com aquela arbitrariedade, aquela autocracia do executivo. Houve uma pressão e ele acabou cedendo, revogou a própria decisão da proibição. Logo em seguida houve o R-105, que é o 3.165, se não me engano, foi o R-105 do ano 2000, tá? O decreto saiu logo em seguida. Mas veja que o executivo sempre tentou fazer proibições, ou do acesso às armas, ou da proibição da caça. A gente viu isso no final da década de 90. Rio Grande do Sul foi o último estado, se eu não me engano, da nação a proibir a caça no país, né, aos seus. E o próprio exército acaba se tornando refém dessa legislação, porque ele tem que cumprir certas questões e ele leva muito tempo para se adaptar, porque ele é moroso. Ele é muito moroso, ele tem que criar portarias, instruções técnicas administrativas, porque é o quê? É o trabalho do exército dentro de uma hierarquia, para padronizar o processo. E aí nós vemos que a falta também de cultura, porque quando eu falo cultura, é a cultura do nosso caçador, do nosso atirador, de registrar dentro do sistema.
às vezes por preguiça, às vezes por medo que o Estado é muito tirano, a gente entende, mas era a maior reclamação que eu tinha da superintendente do IBAMA. A superintendente do IBAMA, a superintendente Cláudia, ela reclamava assim, Wagner, os caçadores estão reclamando. Só que aí lá na região de Nonoai, que eles estão reclamando que tem muito porco, eu abro o meu sistema, eu tenho X mil caçadores naquela região e nenhum abate de porco. Como é que eu vou liberar mais e mais e mais autorizações para aquelas fazendas, quando na verdade eles têm 200 autorizações para aquela fazenda e nenhum abate? Então, é exatamente isso, cara. Eu acho que esse é um ponto importante de levantar que às vezes as pessoas não entendem. E eu sempre digo uma coisa que eu, até pelo trabalho que eu faço, enfim, os órgãos de fiscalização, por exemplo, a Patrulha Ambiental do Rio Grande do Sul, falando do nosso estado aqui, a Secretaria da Agricultura, eles entendem exatamente o nosso papel, eles entendem. Então, é uma força, que eu digo, política, importante para a gente ter do nosso lado, e as coisas só funcionam quando a gente tem a união disso, né? De quem cria, de quem executa e de quem fiscaliza. A gente não é um inimigo do outro, isso tem que somar forças, porque a gente tem, todo mundo tem que olhar para o mesmo lado. Qual que é o problema? O problema é o javali. O que ele pode causar? Pode causar isso. Como é que a gente vai se unir? Ah, não, é caçador de um lado e fiscalização do outro, o cara querendo enferrar. Não é isso que funciona, cara. Não é isso que as pessoas têm que ter essa noção. Ah, a fiscalização tá só para enferrar. Cara, se tu tiver correto, se tu tiver um processo padrão de abordagem, tu não precisa ter medo. Eu sempre digo isso. E as pessoas têm medo de colocar um dado num sistema, cara, mas pelo amor de Deus, tem que sair dessa bolha. E tem uma coisa engraçada, o pessoal fala assim, o galardão usa os Estados Unidos sempre como exemplo. Cara, porque os caras são organizados. Lá nos Estados Unidos tem estatística para tudo. Quando vem um democrata lá, um esquerdista, um social democrata dizer que tem que parar de caçar tal animal por causa disso, o cara vai assim, não, mas olha só, nós tivemos tantos ovinos que foram mortos por causa da ação desse animal. Esse animal adentrou a propriedade e destruiu isso. Por quê? Porque lá eles registram tudo. Por exemplo, assim, tem gente que reclama que não consegue tirar uma autorização de caça numa região X. Aí tu pede lá pro IBAMA e os caras falam assim, olha, galardão, naquela região eu já tenho X autorizações, esse local tem 100 autorizações para esses caçadores aqui, só que em 2 anos eles colocaram 2 vezes no sistema 3 abates. Então, como é que... E aí, eles são alvos de fiscalização constantemente, por quê? Porque há uma desconfiança que há um desvio de fim. Algo tem errado, entendeu? Algo tem errado. Estão tirando tantas autorizações, estão a fazer o quê? Aí, então, justamente é isso, exatamente o que é a falta de dado. E aí os nossos não conseguem compreender que se eles forem na fazenda do seu João e eles abateram 10 javalis, eles inseriram no sistema que tem 10 javali, o seu Pedrinho for na fazenda do seu João e colocar que abateu mais 20 javali ou abateu 5 javali, no final de uma consulta vai ter lá, ó, naquela fazenda, naquela região, eu tenho 50 javalis abatidos nos últimos 30 dias. E a própria fiscalização que irá ter naquela região, ela será diferente, porque vai ser provavelmente uma fiscalização muito mais voltada à biologia local. Para ver é uma fiscalização, por exemplo, que pode abrir uma força-tarefa. A gente estamos precisando de mais apoio naquela região lá, porque a gente está entendendo um foco de animal muito pesado lá. Então, assim, vamos falar com o vizinho. E as pessoas, mas como é que eu consigo uma autorização? Cara, às vezes a própria fiscalização, se ela estiver entendendo a nossa, ela pode, cara, olha só, vamos na fazenda do lado aqui, vamos arrumar uma autorização pra gente. Então, cara, é uma coisa que se cria culturalmente, é uma coisa que precisa ter um pouco mais de entendimento do que é o todo. Não é simplesmente colocar um número num papel, é entender para que aquilo ali serve. Porque esse é o único dado que a gente tem para confrontar a narrativa da esquerda. E aí eu falo assim, ó, antes do governo Bolsonaro, todo mundo falava mais arma, mais crime. Aí nós dobramos as armas. Nós saímos de 3 milhões para 6 milhões de armas só no Sinarb, tá? Dobramos lá, dobramos o número de armamento. Eu não vou entrar nos meandros dos números, eu vou só colocar um contexto geral. E aí nós tivemos uma redução do crime. Foi por causa das armas? Não, com certeza não foi por causa. Mas é o quê? É o fato daquela capacidade de persuasão. O bandido, sabendo que o cidadão pode estar armado, ele não quer contato físico. Então, os crimes violentos de contato físico, eles reduziram. E isso é a capacidade da persuasão. Porém, eu consegui destruir a narrativa de que, opa,
Se mais armas, mais crime, então, obviamente, esse pensamento está errado. Então, hoje eu consigo fazer assim, ó, quando eu estou num debate e o cara fala assim, ah, não, mas há estudos que comprovam que para cada 2% de ar, cada 1% de arma em circulação, aumenta 2% de crime. Eu vou falar para ele, ó, isso aí é errado. Porque do ano de 2019 a 2022, nós tivemos um aumento de 100% do armamento na mão do cidadão e o crime reduziu X%. Uhum. Eu consigo combater com dados. Uhum. O meu Mas é problema, fatos e dados, eu sempre digo, são fatos e dados que tu consegue comprovar, entendeu? Ah, por exemplo, quer ver? Um outro fato que é bonito de ver. Ah, não, mas é que o porte de arma, o cidadão armado é o problema, porque ele vai discutir no trânsito e aí as pessoas vão se matar. Olha, em 2019, se estimava ter pelo menos 300 mil atiradores que da noite para o dia começaram, devido à portaria 40, que é antes de 2019, começaram a andar armado. uhum. Começaram a andar da noite para o dia, os atiradores tiveram lá na portaria 40 respaldo para usar uma arma em pronto emprego. O que aconteceu? Aumentou-se o número de discussão no trânsito? Não, Não. não houve. Porque se isso fosse uma premissa verdadeira, nós teríamos pelo menos 300% a mais desse aumento. Esse número, e aí que é engraçado que assim, ó, a esquerda se baseia nessa narrativa do tipo assim, nessa alegoria de que, ai não, porque se ele estiver armado no trânsito, qualquer discussão ele vai dar um tiro no outro cara. Isso nunca existiu, isso nunca houve nem estatística Uhum. disso. Se nós analisarmos, Delano, a década de 80 ali, ó, final do regime militar, início da redemocratização, a liberação do calibre 380 lá em 88, naquela portaria ministerial que a maioria da galera nem sabe que foi na época do Sarney que foi liberado 380, tá? O aumento de armamento na mão do cidadão ali foi bastante grande, porque todo mundo só tinha 7,65 e de repente tu teve um 380. Olha, que era chamado de 9 mm curto muitas vezes, todo mundo queria ter uma 9 mm. Uhum. O que aconteceu? O crime no Brasil não era tão grande, porque aquela exponencial que se usou para justificar o Estatuto do Desarmamento, ela aconteceu em vários países, porque houve um acesso maior da população não só a armamento, mas a outros meios, e a próprio consumo naquela época trouxe a necessidade de melhorar a inteligência policial, porque o crime mudou a sua atividade. E aí esses índices aumentaram. Só que nos Estados Unidos também houve essa crescente. Só que nós tomamos qual foi a nossa ação em 2002? Desarmar o cidadão, que não era propenso a cometer crime. Em compensação, nos Estados Unidos houve o contrário. Houve um maior fortalecimento das polícias nas fronteiras para evitar que o armamento legal chegasse nas facções criminosas lá, nos cartéis, e aí, em consequência, lá o crime se manteve numa linha, não digo estável, mas cresceu menos, diminuiu em certos momentos, e aqui no Brasil, todo mundo conhece que até 2017 chegamos aí a horrendos números pior que faixa de Gaza, aí, 65 mil homicídios, 67 mil homicídios. Foi um número tão absurdo aí olha, que extrapolou todos os índices de um país democrático, que não está em guerra, porque a própria ONU diz, né, que o limite seria na faixa de 30 homicídios aí para 100 mil habitantes, e nós extrapolamos isso na época. Então, assim, não é a arma na mão do Uhum. cidadão ordeiro. A arma é na mão do criminoso. É do criminoso, esse é o problema. Só que por que nós temos hoje como discutir isso, Delano? Porque existiu um governo que nos deu a possibilidade de ter esses Uhum. números. Então nós temos hoje argumentos técnicos, porque nós temos números e contra fatos não tem argumentos. Tu pode desdobrar, pode querer fazer a estatística falar o contrário, né? Porém, tu tem números, ó. Isso aconteceu. Eu dei o 9 mm pro cidadão. Não aumentou o crime. É isso aí. Cidadão, o 9 mm era a arma mais temida para o cidadão portar. E hoje eu faço uso, aqui, ó, uma 9 mm. Uhum. E essa aqui é tão boazinha que ela nunca cantou fora de um clube. Sempre deveria disposta a me defender. É isso aí, cara. E eu sempre digo, né? Quando a gente tem um porte, por exemplo, uma 380, a gente até tem que repensar no momento da defesa se a gente vai puxar, se a gente vai atirar, porque é uma arma que não vai ter o que a gente espera, né, de parada do cara, porque é um calibre extremamente fraco. Eu sempre digo, né? 380 é para dar tiro nos amigos em jogo de carta, então é um troço que é meio
não tem conexão das coisas, entende? Então, basicamente é isso, cara. E a caça a gente tem a mesma coisa, é a falta de fatos, a falta de dados que acaba gerando um pouquinho desse transtorno aí que a gente está passando hoje, né? A gente ainda é uma classe desunida, O que eu infelizmente. vejo, Delano, assim, ó, a gente tem muita gente que admira o teu trabalho, o trabalho de outros influencers digitais que trazem o mundo da caça para o acesso ao cidadão comum, que não tem, às vezes, mínima ideia do que é essa questão da pauta da caça. A gente teve aí o Mário, né, do Canil do Caçador, que estava com a gente na passada. Eu recebi diversas críticas, porque falamos com aquela pessoa e tal. Aí eu perguntei para ele, tá, meu amigo, beleza. Tu criticou o Mário lá. Vou fazer uma live contigo. Tu vem, tu bota a cara a tapa, vamos entrar para esse mundo, vamos botar a cara à disposição. Porque daí assim, ó, porque eu tenho um carimbo. Tu tem um carimbo, o Mário tem um carimbo, o Polon tem o carimbo, o Zuco tem o carimbo, vários que botam a cara Com têm carimbo. certeza. Então, vocês estão dispostos a pagar esse preço? Porque eu vou dizer para ti, cara, várias vezes aí eu estou em algum lugar, em uma BR, eu estou saindo de um clube, eu sou abordado. E por que eu sou abordado? Os caras sabem que tu vai estar armado. Então Uhum, eles querem pegar uma uhum, irregularidade. Esses dias foi muito engraçado. Eu fui abordado numa abordagem extremamente educada, extremamente educada. As pessoas me conhecem, os caras sabiam quem eu era. Eu entreguei o documento de uma Glock 380, não da Craft da minha 9mm, da uhum. minha 19x. E aí o cara foi extremamente assim, ó, legal comigo, que ele falou baixinho: "Eu acho que tu errou a Craft". E eu olhei, realmente tinha errado, entreguei para ele. Então, quer dizer, tu vê que o pessoal tenta ajudar, Uhum. porque eles também estão sendo demandados, e muitas vezes eles não querem ali, eles são subordinados, eles não querem chegar ali e te tratar mal. Eles querem que o direito do cidadão seja cumprido ali, de certa forma. Só que a gente tem um governo que usa a polícia aí, entendeu? Uma guarda pretoriana, como a gente chama, para poder impor um desarmamento, impor um constrangimento para o cidadão. E eu acho muito bem colocado essa questão que falou, por exemplo, com a relação dos influencers, de se colocar cara a tapa. Às vezes as pessoas não têm a noção e a dimensão do que custa isso pra gente, né? De quanto isso é pesado e quanto a gente gasta de tempo fazendo algo que às vezes não traz o menor. As pessoas acham que tu tá aqui para ganhar like, tu tá aqui para ganhar seguidor, e não é sobre nada disso, cara. É uma questão de propósito. E eu sempre digo que tivessem mais 50 mil pessoas fazendo isso, independente da gente gostar ou não, cada pessoa vai ter uma opinião diferente. Pessoas vão gostar do que tu é e pessoas vão te odiar pela mesma pessoa que tu é. Então, assim, acaba que a gente não consegue agradar todo mundo. E as pessoas não têm essa noção, cara. Então, assim, eu sempre digo, coloquem a cara, vamos lá, vamos fazer alguma coisa diferente. Porque a gente que tem esse rótulo K, que a gente espera muitos, tem a infeliz ideia de sentar a bunda na cadeira e achar que as coisas vão melhorar por vias políticas, por via da mão de um herói, de outro, que agora esse cara vai salvar a pátria. As coisas não funcionam assim, cara. A gente não pode se iludir com isso. Não, agora do dia para agora vai surgir aqui um novo herói que vai resolver tudo. Não é isso, cara. É uma construção diária. Como falou, é tempo, é paciência, ter o momento certo de fazer cada coisa, a gente entender qual que é o macro, investir em estudo, da onde são criadas as narrativas hoje, cara, de coisas que eles pagam. Eu sempre Uhum. digo, na questão da caça, o que custaria para a gente pagar 2, 3 biólogos para ter 100% do trabalho dedicado a mostrar o prejuízo do javali, Mas cara? não precisamos ir muito, Delano, é que nós não temos espaço de mídia, cara. O que eu falo é grande mídia. Espaço Delano, de mídia se compra, esse é o ponto, a gente olha, sabe disso, entendeu? sabe, hoje a gente tem a real visão de que a mídia, se pagar até a verdade, eles falam. Lógico. Então, assim, não é que o cara da mídia ele ache que o javali não deve ser abatido. Ele tem ciência que tem. Porque, assim, e quando o pessoal fala, e assim, aí é a questão da narrativa, e nós da direita jogamos no campo da esquerda sempre de forma reativa. Não pode ser assim. Nós temos que Mas impor. aí, cara, quer ver? Deixa eu só te interromper, porque eu acho que tem uma questão importante. Eu acho que não se trata de ser de direita ou de esquerda. Eu acho que a gente é um país do 880. Tudo que a gente construiu durante 4 anos, chega lá, um derruba e tu volta sempre a estaca zero. Esse é o problema. A gente tem que ter. Ideologia, Delano. É Isso aí, ideologia, cara. Delano, olha só. Enquanto que em países mais bem estruturados,
a gente tem uma tecnicidade no Isso, trabalho, perfeito. tá? Eu tenho uma assim, ó, eu sempre falo assim, eu posso não gostar de certa coisa. Eu não vou gostar. Por exemplo, assim, cara, quer ver um exemplo? Eu não gosto de futebol. Legal. Eu não gosto de futebol. Se tu me perguntar hoje o time do Inter, que é o meu time de coração por parte de pai, eu não sei te dizer. Eu não sei dizer o nome do goleiro, eu não sei dizer o nome de ninguém. A questão toda é assim, ó, o fato de eu não gostar de futebol não me dá o direito de querer odiar o futebol, de que ele não exista. Exatamente. Entendeu? E essa é o que diferencia o camarada da esquerda e o da direita. Para mim, isso é uma premissa muito, muito presente. O cara da esquerda, ele não gosta de caça e ele passa a odiar a caça e ele não quer que tu pratique, porque aí ele personifica isso. Ele diz assim: ó, eu odeio o Delano, eu odeio o Galardão, porque ele faz uma coisa que eu não gosto. E aí, nós, que somos mais à direita, e eu me boto à extrema direita, entendeu? Eu sempre falo assim, cara, tu pode não gostar do Galardão, mas tu vai ter que concordar comigo. Uhum. Porque a gente, mesmo não gostando dos caras, a gente defende que eles têm opinião. Porque Pronto. nós somos legalistas, É, acima de é tudo. isso aí. Tá? É a legalidade e a tecnicidade das coisas. É ter Eu artigo, sou estudo, extremamente é estudo. Então eu falo assim, ó, eu sou técnico, tá? Eu não, para mim, a questão do porco não é nada gostoso em matar porco. Aquele bicho fede, é nojento, a gente passa uma trabalheira, gasta pra cacete, tá? Do nosso dinheiro, tanto que eu falei lá em 2022 que nós íamos, se nós conseguíssemos colocar o Bolsonaro de novo, nós íamos tentar conseguir uma ajuda de custo aos caçadores, porque o trabalho que o caçador faz é extremamente importante, porque o pessoal olha para os javalis somente na questão do problema da lavoura. Ah, ele estraga a lavoura, ele ferra com o agricultor. Não, meu amigo. Eu sempre bato nisso, e tu já viu eu fazendo isso, Delano. A questão de zoonoses. Ele é propagador de inúmeras doenças. Febre aftosa, leishmaniose, peste suína africana, e tudo isso estragaria a nossa economia num nível tão profundo que talvez o Brasil levasse 10 anos para se levantar. A China teve uma peste suína há uns tempos atrás, onde tiveram que matar lá, me corrija se eu estiver errado, praticamente 100% de todos os suínos que eles tinham há uns anos atrás. Só que a China importa do mundo todo, tem dinheiro, tem capital. Não sentiu esse impacto a China, mas as pequenas comunidades que vivem daquela prática primária de ter o animal lá como produção de riqueza, esses viraram pobres. E o que acontece, cara? A gente podia estar discutindo, por exemplo, um destino da carne de javali que seja feita para ração ou para qualquer outra coisa. Então, assim, tem vários projetos que a gente podia estar tratando e a gente ainda está tratando do que pode fazer, do que não pode fazer, de que arma que eu vou usar. Então, cara, é um processo desgastante, né? Deixa eu só responder uma coisa aqui. O Vinícius, já falamos, tá? O CIMAF tá liberado aí, Vinícius. Então, assim, Delano, só para concluir, nós temos e nós trabalhamos com uma técnica. A gente tem assim, ó, e os biólogos estão do nosso lado, tá? Se nós pegar os biólogos, se nós pegar o pessoal que trabalha com zoonoses, com propagação de doença, e tu junta esses técnicos todos, e tu faz um relatório adequado, eu não tenho dúvidas que eles vão dizer assim, ó, o biólogo vai dizer, não, o javali, ele pisoteia a região onde ele passa, ele estraga as nascentes, ele contamina, ele vai à barranca, ele acaba com as pequenas espécies, os pequenos animais, ele come os brotos das árvores, não deixando as árvores crescer, o bioma local fica afetado, vai fazer um relatório gigantesco da destruição. Aí vai chegar lá o camarada que fala sobre a parte do infectologista, que vai dizer das doenças que aquele animal pode propagar o que foi encontrado. Faz outro relatório. Eu duvido, se a gente fosse discutir isso de forma técnica, se amanhã, né, por exemplo, se fosse um governo sério, não sairia uma autorização que nós, em massa, assim, ó, acabasse com esse animal, É que é isso o aí. javali. É isso Mas aí. o que acontece? Mas aí o cara olha e diz assim, ó, não, realmente tu tem razão, Delano. Esse animal transmite doença, ele destrói o meio ambiente local, porque não tem predador.
Cara, mas eu sou contra a caça.